Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Lembrando que nós estamos estudando toda a Bíblia. E a lição de hoje cobrirá o livro de Levítico. Em hebraico, Vaikra e chamou, lembrando que o nome em hebraico vem da primeira palavra do livro, né? Então, Levítico 1:1. E a tradução que foi feita, na verdade, não foi feita uma tradução para o livro, né? O livro que nós temos em português, ele veio da Septuaginta, Levítico, que significaria pertencente aos levitas, ok? Então, a autoria do livro é dada a Moisés, né? Lembrando que o livro é parte do Pentateuco, pela tradição cristã, e parte da Torá, né, pelo que significa instrução, pela Bíblia hebraica. O tema do livro é santidade, lembrando que santo significa separado. De acordo com a tradição judaica, esse é o primeiro livro estudado pelas crianças. Ao mesmo tempo que o livro apresenta os detalhes a serem seguidos pelos levitas, mostra como o povo deveria se separar das demais nações. Então, a importância do livro de Levítico é para mostrar como ser santo. Deus quer mostrar como nós deveríamos nos portar como nações, como pessoa perante a população mundial. Então, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodos 19, 5 e 6. Aqui Deus está mostrando para Moisés que ele realmente separou o povo de Israel para ser a sua nação santa. Reino de sacerdote, nação santa. Mas você deve estar pensando, eu acho que eu já li isso em algum outro lugar, né? Então, vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Então aqui Pedro está mostrando que nós, gentios, a partir do momento que colocamos nossa fé em Jesus como Salvador, passamos a ser nação santa, geração eleita, sacerdócio real, em concordância com os israelitas. Por quê? Porque nós passamos a ser povo de Deus. E para lembrar, quem é povo de Deus? São os filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão? Só tem duas formas. Ou você nasce filho de Abraão pela linhagem sanguínea, né, de Isaac, ou você é filho de Abraão pela fé, quando você colocou a sua fé na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí você se torna filho de Abraão. Você entra na promessa. Entrando na promessa, nós temos os mesmos deveres e direitos do povo escolhido de Deus. Assim, a gente vê que a natureza santa do caráter de Deus implica necessariamente um compromisso de santidade de vida por parte daqueles que o adoram. Agora vamos estudar um pouquinho a base do sacrifício expiatório que está no sangue. Lembrando que o livro fala sobre vários tipos de sacrifícios. Vamos começar com o sacrifício expiatório, que significa que é para cobrir o pecado, tá? Para remissão de pecado. Por que está no sangue? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui o autor de Hebreus, né, Hebreus 9, 22, está mostrando por que o sacrifício tinha que ter derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17, 11.
Então, para Deus, para acalmar a ira de Deus contra o pecado, precisava alguém morrer no lugar. Precisava de derramamento de sangue. Naquela época, então, era um cordeiro, era um animal que morria no nosso lugar. E como se dava o rito, né? E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Levítico 1:4. Então você ia com o animal até o templo, ou até a tenda, né, a porta da tenda do tabernáculo. Você colocava a sua mão ali e confessava o pecado, como se fosse no ato simbólico que o seu pecado ia ser passado para o animal. O animal era morto, né, o sangue aspergido, e tinha-se o costume da carne, uma parte ficava para o sacerdote, outra carne o ofertante podia comer, ok? Agora vamos ver, a gente sabe que isso foi uma coisa que acabou quando Jesus morreu, né? E o que João fala? No dia seguinte viu João que Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que no tempo dos sacrifícios, o pecado não tirava, ele era coberto. Você fazia aquilo porque Deus olhava e o seu pecado tinha sido coberto, não tinha sido tirado. Por isso que o sacrifício era repetido sempre, era repetido anualmente. Quando Jesus veio, ele é o Cordeiro de Deus que, olha aqui, olha o detalhezinho, que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus só precisou morrer uma vez só. E agora ninguém mais precisa morrer para tirar pecado, porque Jesus já fez o sacrifício suficiente para tirar o pecado e não para encobrir o pecado da humanidade. Agora, quais são os tipos de oferta, né? A gente não vê só sacrifícios, né? E só para pecados, né? Então você tem os holocaustos, que eram as ofertas para cobrir o pecado, ofertas de cereais, sacrifícios pacíficos ou de ação de graça, quando você ia fazer um agradecimento, você podia oferecer um sacrifício, sacrifício pelos pecados e sacrifício pelos pecados de sacrilégio, ignorância ou voluntários. Né, se acontecia alguma coisa, você nem sabe, tinha até Jó, ou outras pessoas que você não sabia nem se tinha feito pecado ou não, ia lá e já fazia o sacrifício para cobrir. Outra coisa que é ensinada no livro de Levíticos é a separação do puro do impuro, do santo do profano. E como isso é mostrado para nós? Porque Deus fala aqui, ó, sede santos porque eu sou santo. Então isso aqui tá mostrando um estilo de vida, né? Como nós podemos proceder no dia a dia, né, na vida, para termos uma atitude santa, ou seja, uma atitude separada. Então, como ele colocou para nós aprendermos isso? Com as leis alimentares, que está descrito em Levítico 11. Purificação das mulheres após o parto, está descrito no capítulo 12. As leis sobre a lepra ou doença de pele, que a pessoa tinha que ficar separada, né, do arraial por 7 dias, voltava lá, o sacerdote examinava. Se está tudo bem, toma banho, se purifica, volta para a vida normal, senão se separa mais um pouco, né? E a lei sobre fluidos corpóreos, que também a pessoa se separava, tal. Então a mulher ela ficava separada após o parto, 40 dias se ela tinha menino e 60 se ela tinha menina, né? As doenças de pele e as doenças de fluido corpóreo, né? Como elas podiam ser transmissíveis ou não, então a pessoa ficava separada. Aí quando ela via que não tinha mais nada, ela voltava para o sacerdote examinava e ela podia ser reintegrada à sociedade. Lembra que quando Jesus curava os leprosos, o que ele falava? Vai e se mostra ao sacerdote, né? E cumpre com a lei de Moisés. Por quê? Porque só o sacerdote poderia fazer um outro exame nele e falar, não, você está limpo, você pode se reintegrar à sociedade. Outro detalhe que tem no livro são as festas do Senhor. Eu extraí esse gráfico do livro A Pessoa do Messias nas Festas Bíblicas, do autor, do rabino Marcelo Miranda Guimarães, né? Então ele foi editado em 2012 e você encontra na página 134 do livro.
Esse gráfico, ele colocou de uma forma, o autor coloca de uma forma assim, ele explica como as festas bíblicas podem nos explicar a pessoa de Jesus e o nosso crescimento espiritual. Então aqui seria o calendário bíblico, né? E aqui seria o crescimento espiritual, né? Então aqui seria, conforme você vai, ele colocou os dias, né? Ou os meses, né? E conforme você iria crescendo, né? Na sua caminhada. E aqui seria o crescimento espiritual. Então, a primeira festa que tem é a Páscoa. Lembrando que a Páscoa nos lembra que nós fomos retirados da escravidão. Então, a Páscoa lembra da escravidão do Egito e nos lembra que Jesus nos salvou, né? Que nós fomos tirados da escravidão do pecado. Logo junto com a Páscoa, né? Logo depois da Páscoa, você vem com pães asmos. Pães asmos são pães sem fermentos, que a própria festa da Páscoa você começa com isso, tira o fermento da casa, né? E aqui é uma simbologia de tirar o pecado da nossa vida. Então, primeiro você é salvo, para daí você dar a continuidade e fazer a limpeza, né? Então, você tiraria o pecado da sua vida. Aí, passa-se um tempo, você já tem as primícias. As primícias era a primeira colheita, né? Os primeiros frutos. Então, aqui quando você está começando a desabrochar e mostrar os seus primeiros frutos. E 40 dias depois da Páscoa foi Pentecostes, que o primeiro Pentecostes foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei lá no Sinai, né? E lembra que os discípulos, depois que Jesus foi embora, ele falou, vocês esperem até que vocês recebam o Espírito Santo. E eles receberam na festa de Pentecostes, eles estavam todos juntos, celebrando a festa, e o Espírito desceu sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas, né? E as pessoas que passavam na rua, né? Cada um escutava a mensagem na sua língua mãe. Lembra-se que foi falado em torno de 17 línguas, se não me engano. Isso está em Atos, né? Atos 2. Então, aqui você tem uma progressão, né? Que você recebe, então, aqui a lei, que seria a instrução divina de comandar, e o Espírito Santo, né? A presença da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Então, essas primeiras festas, elas nos mostram bem ligado à presença de Jesus como Salvador, ok? Essas outras três, que seria trombetas, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, né, o dia da expiação, 10 dias de festa e um dia de jejum nacional para fazer a expiação do pecado da nação de Israel e do mundo, e tabernáculos. Essas festas, elas apontam para o Messias que virá como rei. Então aqui a gente vê o Messias que veio como servo, sofredor, né, que veio para ser o nosso Salvador, e aqui está apontando para o Messias que virá reinar, o Messias que ainda virá. Então, trombetas, lembra que ao soar da trombeta, a última trombeta ele virá, né? Então, você tem o dia da expiação, que é o dia que ele termina com o pecado, né? E depois tabernáculos. Tabernáculos, que é a festa das trombetas, eles também celebravam relembrando da época que eles ficaram vagando no deserto, né? Então, isso aqui foi um modo bem didático que eu achei para apresentar as festas para vocês. E o que a gente conclui aqui? Que a obediência era premiada com grande bênção, mas a desobediência traria juízo sobre quem desobedeceu. É interessante assinalar que a força das maldições é suavizada por uma declaração de graça. O Senhor afirmou que mesmo que o seu povo pecasse e sofresse castigo do exílio, era possível o arrependimento e a restauração. Então Deus, de acordo com as suas antigas promessas da aliança, irá restaurar o povo para si mesmo e trazê-lo de volta à terra da promissão. E eu quero terminar mostrando que santidade é um estilo de vida. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Amém?